da CPI, e o fato concreto é que a sua negligência A palavra, ela fala muito, mas imagens falam coisas que você absorve e nem percebe. Isso é ainda mais crítico quando a gente está falando de propaganda eleitoral, o que dá um prato cheio para análise, justamente do que as pessoas não dizem, que é o que a gente vai fazer aqui, e também que é mega importante para a gente tomar uma decisão certa aí na votação do segundo turno. Bom, caso a gente ainda não tenha se conhecido, prazer. Meu nome é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design, sou graduado em design, sou graduado em artes visuais e hoje eu lidero times de design e tecnologia em produtos digitais em uma das maiores organizações de ensino superior do Brasil. E, assim, eu passo a grande parte do meu dia justamente conversando com pessoas de negócio, pessoas designers também, sobre quais são as melhores formas de construir um visual imagético que vai guiar o comportamento das pessoas para tomada de decisão. A gente tenta influenciar esse comportamento para, enfim, se tudo der certo, direcionar a pessoa para alcançar o benefício que ela está buscando, no caso de produtos digitais. E hoje a gente vai fazer justamente isso, só que com as campanhas eleitorais. Nós vamos analisar o que eles não dizem e tudo aquilo que está por detrás de toda a linguagem visual dentro das campanhas eleitorais. Nós vamos analisar o que tentam te passar sem que você perceba aqui na análise das campanhas eleitorais para a presidência do Brasil do segundo turno das eleições de 2022. Bom, quando a gente vê as campanhas do segundo turno, né, elas são bem mais longas, vai ter uma duração ali de mais ou menos 5 minutos, que é porque a gente vai ter só 2 candidatos disputando, né, no caso da presidência do Brasil. E aí, justamente por conta desse tamanho mais longo, que a gente vai ver a mesma estratégia de campanhas mais longas do primeiro turno, né, que é basicamente a gente quebrar em blocos, como se fossem pequenas campanhas eleitorais dentro da grande campanha eleitoral. Uma outra coisa que eu acho interessante das campanhas eleitorais é sobre como que elas atingem bons requisitos de acessibilidade, né? Então, vai ter a tradução simultânea em Libras, né, que é a língua primeira de muita gente no Brasil, e também a legenda do vídeo, né? Além disso, o áudio não depende do vídeo e o vídeo não depende do áudio, de maneira que eu possa captar a plenitude de todo o conteúdo se eu estiver só escutando ou só vendo a propaganda eleitoral. E por que é muito acessível? É porque o voto é de todo mundo vota. Então, a campanha eleitoral, né, a propaganda eleitoral, ela também tem que ser para todo mundo. Ao ver a campanha do Lula, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele muda a marca um pouco, né? Não é mais aquela marca que vai esticando para um lado, esticando para o outro e fica ali mais centralizado, né, um pouco mais verticalizado, que facilita a leitura no final das contas, né? Eu imagino que isso também tem a ver com a ideia de trazer um frescor para a identidade da campanha de maneira a repaginar o direcionamento, né? Para quem que é a campanha do segundo turno? Ela é justamente para as pessoas que ainda não se decidiram, né? Então, votos nulos, votos em branco, votos de pessoas que não compareceram às urnas e também das pessoas indecisas e que votaram em outros candidatos no primeiro turno. Por isso que tem que ter essa mudança na comunicação mesmo. E aqui a gente acaba vendo isso se materializando muito bem na marca da campanha. O primeiro bloco, ele é basicamente para lembrar a gente que Lula foi vitorioso no primeiro turno, né? Lula venceu o primeiro turno com a maior votação da história. E aí mostrando todas essas pessoas ali nos comícios, nos discursos, lembra a gente de quanta gente foi envolvida, né, nessa votação e tenta acionar o gatilho de manada, né, que é quando a gente vê outras pessoas fazendo um dado comportamento, ou seja, outras pessoas aqui confiam no Lula e por isso a gente deveria também confiar nele. É um pouco a mensagem que está buscando ser passada aqui. E nesse primeiro bloco, outra coisa que ressalta bastante, que vai aparecer em outros momentos da campanha, é a mudança da utilização de cores, que agora vai ser muito mais voltada para o verde e amarelo. O povo cansou e quer mudança.
esperança. O vermelho existe, mas ele é muito mais pontual, ele não tá muito ali. Por que isso, né? A ideia é comunicar justamente com essas pessoas que estão mais a centro, né, ou centro-direita, e aí tentando pegar um pouquinho ali do povo que votaria no Bolsonaro, por exemplo. Mas também o verde e amarelo, ele foi bastante utilizado, né, o verde, amarelo e o azul, pelas pessoas de terceira via, né, mais marcadamente o Ciro, mas também a Simone Tebet. Simone Tebet agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto. E também a Soraya. E aí, quando ele muda a linguagem da campanha para ter ainda mais verde e amarelo, ele está tentando comunicar justamente com essas pessoas. Quando a gente vai para essa segunda parte, mais tete a tete ali, né, como se a pessoa estivesse conversando com você. E tenho certeza de que vamos vencer também o segundo turno para construirmos juntos. A gente vai ver de novo aquele mesmo enquadramento que busca trazer uma maior intimidade, né, como se a pessoa estivesse falando a verdade com você. Que é o quê? A pessoa candidata ali no primeiro plano, o fundo desfocado utilizando uma lente, talvez uma cinquentinha, né, 50mm, que dá esse efeito bem bonito, dá um retrato interessante, com uma iluminação suave, né, à luz do dia e com cores quentes no enquadramento, né, tudo quente, de aconchego, de conforto, de felicidade, e aí é o que ele vai contar um pouquinho pra gente. É interessante que, nesse momento, o apelo para as camadas mais religiosas da população se mantém, né? Então, o Lula, assim como no primeiro turno, ele começa falando: eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus e a cada um de vocês. Né? Tipo, cerrando as mãos, tentando comunicar e criar ali uma empatia, né? Uma conexão com esse público do eleitorado. No terceiro bloco da campanha do Lula, ele vai fazer uma transição, né, com aquele L que vai se formando assim aos poucos, né? Que é a mesma ideia de um match cut, né? O match cut é quando a gente tem um elemento de composição que ele se mantém ao longo de cada corte e ele guia o nosso olhar nessa sucessão muito rápida de imagens, nesse caso, né? Não precisa ser rápido no match cut, mas aqui é. E aí a gente vê esse L se formando, que é falando sobre como pessoas diversas votam no Lula, né? E aí, na sequência disso, ele vai fazer a comparação do governo Bolsonaro com a intenção do que seria, né, o governo do Lula. E começa com a pessoa fazendo assim, né, que é a arminha do Bolsonaro. Com o Bolsonaro, quase 80% das famílias estão endividadas. E depois indo fazendo o L, que é o L do Lula. Com o Lula, vai dar para renegociar dívidas. E é muito interessante a estratégia. Primeiro, a escolha de fazer a arminha apontando para o lado e não para frente, né? Por que isso? É porque aqui a gente consegue ter uma maior leitura e essa transição da arma para o lado pro L para cima, ela fica bem mais clara, bem mais evidente. Quando tá na parte que vai falar justamente do governo Bolsonaro, nota como é que existe uma escolha muito intencional de cores, né? A gente vê cores um pouco menos saturadas, né? Ou seja, menos brilhantes. A gente vê também a luminosidade menor do enquadramento, né? Do balanço de cores. E o uso do azul, né, que é uma cor mais fria e mais noturna, né, que poderia também ser entendido enquanto uma cor talvez mais sombria nesse contexto especificamente. E aí, quando vai dando sequência, né, para esse mesmo trecho da campanha, a gente vê que, primeiro, né, o que mais me chama atenção é como que esse enquadramento fechado que estava na moça, bem claustrofóbico, ele se abre e fica um enquadramento ali meio grande angular, ainda mantendo desfocado no fundo, o que é difícil de fazer com uma grande angular, inclusive parabéns, mas que ali vai para um enquadramento mais afastado, que é para dar respiro, né? A gente então se sente aliviado quando sai desse close da moça, e aí, para reforçar todo esse simbólico, né, as cores também mudam. Então, a gente vai ver o azul, ele ser mudado ali para mais um amarelo, um alaranjado, meio solar, né, como se fosse uma luz do dia mesmo, e fica tudo muito mais agradável, com cores mais brilhantes, com cores mais diversas, e fazendo referência à luz do dia. Então, seria como se o governo Bolsonaro fosse à noite, e o governo do Lula fosse o dia, né? Muito bem montado esse simbólico todo. Daí, né, a gente tem
aquela parte que é da comunicação das pessoas que apoiam o Lula, né? Governadores eleitos em todo o Brasil já estão com Lula. Então começa com a Simone Tebet, que foi mais enfática com isso, e aí tem uma estratégia muito clara, que é trazer o pronunciamento dela, né? Porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição. Por que isso, né? Por que não é a Simone falando diretamente ali para a campanha? Tem a ver com a gente pegar emprestado desse simbólico de TV, sabe? Que é quando a pessoa tá fazendo uma comitiva ou então dando uma entrevista, e aqui ele pega esse mesmo enquadramento, essa mesma narrativa, e com isso, quando a gente pensa na TV, né, normalmente a gente confia nela, né, dos grandes jornais, por exemplo. E aqui tenta pegar emprestado justamente essa confiança para poder comunicar. Olha só, Tebet está apoiando o Lula e isso é verdadeiro, né? É um pouco essa mensagem que está sendo passada nesse momento. Da mesma forma, a gente vai ver também imagens do PDT apoiando o Lula, né? O PDT e Ciro Gomes agora estão com Lula. E o Ciro também aderindo a postura do PDT e também apoiando o Lula. E aí a forma que vão ser mostradas essas imagens vai ser muito estratégica, né? Primeiro mostra o presidente do PDT abraçando o Ciro Gomes, né? E depois a gente mostra esse mesmo presidente abraçando o Lula, meio que tentando traçar a conexão entre esses dois, né? Entre o Ciro e o Lula através da presidência do PDT. Tem um extra aqui que eu não sei se foi muito intencional, mas como o presidente do PDT ele tem essa barba, assim, ele acaba lembrando a gente do Lula. Então, quando passa muito rapidamente a imagem do presidente do PDT abraçando o Ciro, a gente quase tem a sensação que é o Ciro e o Lula abraçando. Meio engraçado isso. Pode ter sido intencional. E aí, nesses apoios todos, vai falar das pessoas na rua que, putz, votei na Tebet no primeiro turno, no segundo turno vou votar no Lula. Eu votei na Simone, mas nesse segundo turno eu vou votar no Lula. Votei no Ciro no primeiro turno, no segundo turno eu vou votar no Lula. Eu acabei votando no Ciro no primeiro turno, no segundo vou votar no Lula, é meu compromisso, meu dever como cidadão. Que é pra poder, de novo, causar esse senso de empatia e pertencimento, e aí a pessoa que votou nesses outros candidatos no primeiro turno que se sintam contemplados, assim, poxa, tá aí, sou eu ali falando, então eu também devo votar no Lula no segundo turno. É a mensagem que está buscando passar. Depois disso, tem uma sucessão de todas as pessoas que estão apoiando, figuras políticas importantes aí da trajetória brasileira. O Brasil voltar a sorrir. E tem muito mais gente chegando, ex-presidentes, ex-ministros, deputados. Eu achei curioso que o Alckmin, que também é uma figura política importante da trajetória brasileira, né? Ele vai aparecer quase como um apoio, apesar dele ser o vice-presidente. E tá escrito ali vice-presidente, mas contextualmente na nossa leitura dessas imagens é como isso parece um pouco. Precisamos nos unir acima das diferenças. A última parte da campanha do Lula vai ser justamente falando do outro candidato. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. E falando mal, né? Isso inclusive é uma tática comum, a gente viu isso ao longo do primeiro turno, a gente viu isso nas eleições de 2018, dos dois candidatos se atacando, e a gente vê isso aqui. E aí, quando vai mostrar isso, aqui vai ser pego emprestado aquele enquadramento meio do Globo Repórter, sabe? Não sei se você lembra disso, mas que é basicamente a pessoa apresentadora na frente e essas telas meio 3D ali no fundo, né? Que vão mostrar os trechos de vídeo que vão justamente dar suporte à fala da pessoa, comprovando, né? Trazendo ali as documentações referentes a todos os absurdos que foram falados ali ao longo, né, da vida política do candidato Bolsonaro, né? É sobre como que nesse momento da campanha vai ser utilizada uma tática muito comum no marketing digital, que é você tentar retirar todas as contestações da pessoa a respeito da realização de uma dada compra, meio que tentando desqualificar o candidato oponente, falando que, mas é militar. Não, mas você foi militar omisso. Bolsonaro foi um mau militar. E sobre, enfim, né, a questão das mulheres, vai lembrar sobre isso, todos os absurdos que aconteceram. Vagabunda! Você é uma idiota! Dá de outra! Dá de outra! De violência, todos os absurdos que aconteceram. Da Covid, todos os absurdos que aconteceram, né? Da falta de vacina, todos os absurdos que aconteceram. De piadas com a Covid, mostra também todos esses absurdos. Estou com Covid! Atrasou a compra de vacinas. E tudo isso nesse enquadramento muito sombrio, né? Que é um pouco mais escuro, dramático, com esse fundo preto. E aí mostrando essas imagens em baixa qualidade atrás, né? Meio que como se tivesse sido filmado por VHS e também imagens antigas,
músicas que, de novo, tem um caráter, né? Essa textura de imagem faz ela parecer mais documental, ou seja, faz parecer também mais verdadeira, mais não enviesada. Por fim, fecha esse quadro falando que o Brasil não aguenta mais o Bolsonaro, né? O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Que é meio para poder dar para nós qual que é a mensagem com a qual a gente tem que sair dessa campanha presidencial. Isso é importante, é escolhido justamente no final da campanha, porque depois dessa imagem é quando começa a campanha do Bolsonaro. Então a gente chega na campanha do Bolsonaro já meio que achando ruim com ele, e é um pouco essa a estratégia nesse momento. Pelo bem do Brasil. A campanha do Bolsonaro vai seguir essa mesma lógica das campanhas de longa duração, né, que a gente já falou. Então, vai dividir em pequenas microcampanhas, pequenas partes para não ficar entedioso. Então, assim, a gente tem uma campanha em 7 partes ou talvez até um pouquinho mais. Se eu quisesse picotar mais, dava para picotar. E aqui é muito interessante a gente notar que, assim como no Lula, a gente teve uma mudança na marca, né, do primeiro para o segundo turno e estratégia de cores também. No Bolsonaro a gente vai ver a mesma coisa, ele muda também. E aí, no primeiro turno, ele estava usando bastante o azul para poder falar que ele está mais moderado, só que aqui no segundo turno ele usa o verde e amarelo mesmo, assim, né? Tentando ressaltar esse patriotismo, que é problemático, né? Aquela ideia de pátria, Deus e família, que é fascista, é nazista, né? Um lema lá da época lá da Segunda Guerra Mundial, enfim, mas que ele vai tentar evocar essa ideia para talvez se diferenciar. E por que se diferenciar nesse momento do segundo turno? É porque ele não recebeu o apoio dos principais, né, das principais pessoas candidatas do primeiro turno. As principais pessoas candidatas apoiaram, no final das contas, o Lula, né? Então não faz sentido ele tentar comunicar cromaticamente, né, e enfim, por meio desses simbólicos, com os eleitores desses candidatos, talvez, né? Então, a Simone não apoiou, o Ciro não apoiou, então ele tá aqui meio sozinho nessa, pelo menos sobre as pessoas candidatas da presidência do primeiro turno, e por isso ele se distancia novamente em termos de cores, usando o verde e o amarelo e não mais o azul. Assim como no primeiro turno, existe uma ideia de trazer essa ideia de calma. Sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz. Mesmo, né? Que é, de novo, né, tentando desconstruir a visão de violência, de chacota, de... enfim, né, tudo desse agressivo que o candidato Bolsonaro construiu ao longo de toda a sua vida política e especialmente durante o momento que ele está aqui na presidência. E aí na campanha eleitoral, coloca essa música meio mansa. Ele, quando aparece, é com um leve sorrisinho, falando manso. A paz que tanto procuramos, teremos agora. Que é para desconstruir essa ideia muito consolidada que a gente conhece muito bem. Uma coisa curiosa é que, como nas outras campanhas, existe uma preocupação de mostrar uma representatividade, de uma diversidade de rostos, de pessoas. Ali no Brasil, né? Então pessoas de gêneros, etnias diferentes, situações econômicas distintas, culturais, tudo isso aparece aqui também no Bolsonaro, porque ele tem que cativar essas pessoas também. Mas nota, assim como no primeiro turno, sempre que tem pessoas diversas na tela, o Bolsonaro não está com elas, não está abraçando, não está tocando, não tá no mesmo ambiente, é sempre algo mais afastado. E quando a gente fala dos comícios dele, que aí tem aquelas multidões, né, de fato escutando o que ele está falando... O melhor para o Brasil é ter um presidente que governe ao lado deles. São pessoas majoritariamente brancas, né? Enfim, isso faz, de novo, pensar um pouco. O Bolsonaro vai usar depois essa mesma estratégia de trazer um enquadramento mais intimista para poder dar essa sensação que a gente pode confiar nele. Para atender a todos os brasileiros. Então, o candidato focado, utilizando uma lente talvez tipo essa de 50mm, que desfoca o fundo, e aí o fundo desfocado e com cores quentes também, inclusive com uma composição muito similar da que foi utilizada lá no Lula, né, que é como se fosse um sofá aqui embaixo, meio marronzado, e aí tipo uma estande ou porta do outro lado, também meio amarronzado, que são cores quentes, e aí com essa luz do dia, né, que ela é bem macia da forma como está sendo colocada ali através da janela, e que dá esse
esse conforto, esse aconchego, essa sensação de confiança. Ainda mais com a camisa branca, né? A camisa branca aqui, ela pode querer simbolizar pureza, né? Uma pureza sobre, talvez, como quem diz que não mente, que não agride, né? Tentando trazer essa sensação de puro. Que, enfim, a gente viu nos últimos 4 anos que não sei o quão coerente é com o restante da comunicação desse candidato. Mas aqui aparece na campanha eleitoral dessa forma. Quando vai pra moça que vai fazer essa fala de jornalista... E a maioria dos governadores que venceu no primeiro turno também está com o presidente. A ideia é, de novo, né, imitar repórteres, né, quando estão fazendo as suas notícias, porque isso é o que traz pra gente uma credibilidade. E quando é outra pessoa falando bem de uma outra pessoa, né, isso meio que faz parecer que é mais verdadeiro, né, porque se fosse só eu falando bem de mim mesmo, não é tão convincente. Mas quando é outra pessoa falando, fica aí sim convincente. E é um pouco essa estratégia que tá acontecendo aqui, que a moça tá falando bem do Bolsonaro e falando bem dos apoios que ele teve, não das presidências, né, mas de outros políticos que foram eleitos aí no Brasil. Essa estética do jornalismo, inclusive, ela vai ser ressaltada, inclusive, numa escolha muito interessante de, quando tá mostrando notícias de outros portais, né, ele não mostra em tela cheia. Ao invés disso, ele escolhe mostrar dentro de uma tela de TV que a gente enxerga ela meio que de fora, como se a tela de TV está sendo filmada pela própria TV. Mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nesse segundo turno dedicados a ajudar nessa eleição. Por que isso, né? É meio pra gente se colocar nesse espaço de ver a TV e como se a gente lembrasse desse momento. Então isso traz de novo essa credibilidade. É uma piora de qualidade de imagem, mas que tem essa intenção de transmitir a veracidade, né? Não é filtrado. O Bolsonaro vai colocar, agora sim, lá no primeiro turno ele não fez isso, né? Mas vai colocar pessoas falando, né? Declarando o seu apoio ao candidato de novo, né? Tentando evocar esse nosso senso, esse gatilho de manada. No segundo turno nós vamos arrasar. Como se, ao ver outras pessoas apoiando o candidato, a gente sentisse que a gente também devesse apoiá-lo. Ali, já indo mais pro finalzinho da campanha, ele faz uma musiquinha, assim, com a galera meio que tirando sarro mesmo, né? Falando, a mamata acabou, né? O que ele tá colocando na tela. A mamata acabou, quem mamou não mama mais. Ele intencionalmente coloca isso de vermelho, né, que é tentando fazer conexões com outro candidato. Agora, uma coisa que é muito curiosa aqui, que acontece, é que, perceba, quando ele fala de mamata, não aparecem notícias, não aparecem imagens de nada. Por quê, né? Porque ele está fazendo referência aqui especificamente, ele está tentando desconstruir a credibilidade dos institutos de pesquisa, né? Falando ali especificamente sobre uma diferença metodológica que acabou acarretando a não precisão na previsão do que foram os votos para o Bolsonaro, né? Os votos do Lula a gente conseguiu prever. E aí isso tem uma série de justificativas, tá? O pessoal fala que pode ser o fenômeno do voto avergonhado, né? Que é quando a pessoa vota, mas não declara que ia votar naquele candidato especificamente, que no caso é o Bolsonaro. Ou então também, uma outra análise que eu li foi falando sobre como que o IBGE ele não está atualizado, porque o governo atual, ele, enfim, né, acabou adiando essa pesquisa que não deveria ter sido feito, né, esse adiamento, e aí com isso também a gente acabou não conseguindo estratificar a pesquisa adequadamente para poder coletar os dados adequados. Enfim, e aí ele vai falar sobre justamente esse erro ali na amostra que ocorreu, para falar que eles erraram de propósito, como se fosse, sabe? E aí tem a ver com esse constante esforço de descredibilização e desmonte dos institutos de pesquisa e da educação no país como um todo. E ele não mostra imagens aqui porque não há imagens, sabe? Assim, ele tá tentando meio que só dar uma lacrada para sair com essa e tentar falar que tem alguma coisa a ver ali no discurso. E tem também, assim, né, qual mamata, né? Porque, eu não sei se vocês viram, teve uma live muito importante da Simone Tebet falando sobre o que pode ser um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil ou do mundo, né? Falando de bilhões desviados justamente para compra de voto durante o governo Bolsonaro. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. E que aí a gente, com esses vários anos de sigilo, com orçamento secreto e tudo mais, a gente não tem essa visibilidade, né? Então, mamata de quem, né? E por fim, né, a campanha se encerra de novo com a moça ali, jornalista, concluindo, fechando. Essas
são propostas pelo bem do Brasil. E aí, de uma forma muito bem amarrada, inclusive, que é retomando a música lá do começo, só que agora no final, né? Dando uma coesão para a campanha como um todo. Amor ao que eu sinto no peito por você. Bom, e o que a gente tira disso tudo? Assim, ficam algumas recomendações para aí caso você venha a fazer uma campanha de segundo turno para alguma eleição, sei lá, daqui a 2 anos ou 4 anos. A primeira coisa que a gente nota é que você deve manter mais ou menos as mesmas estratégias que foram adotadas lá no primeiro turno, né? Então, poxa, tem que ter ali aquele enquadramento com a pessoa candidata no centro, bem focada, aquele fundo desfocado, bem charmoso, e as cores quentes, né, meio alaranjadas, um pouco amareladas, talvez, que trazem esse conforto e intimidade, meio que quase como se a pessoa estivesse na sua casa e estivesse ali falando a verdade para você, né? E fale com calma, com bastante parcimônia ali no momento que você está falando diretamente com a câmera. Tente também mudar a comunicação da campanha do primeiro para o segundo turno. Por que isso é importante, né? É importante porque com a mudança de turno muda o seu público-alvo, muda as pessoas que você tem que convencer. No primeiro turno você teve uma estratégia e essas pessoas que votaram em você no primeiro turno, você não tem que mais que convencer elas muito, assim. Não tá garantido, mas ali já tá mais ou menos ganho. Então a comunicação do segundo turno tem que focar justamente nas pessoas que não votaram, pessoas indecisas, também pessoas de outros candidatos, e por isso que a gente acaba vendo uma mistura, né, das comunicações de diferentes candidatos em cada uma das campanhas, né? E isso tem a ver, inclusive, com trazer um tom talvez um pouco mais moderado para o discurso, ao mesmo tempo que traz também um frescor, né? Porque quando a gente vê a mudança do primeiro para o segundo turno, a gente mantém aquelas imagens mais interessantes, né? Por isso que é importante mudar um pouquinho também. Nesse momento também é importante a gente ainda ter a voz do povo, né? Então, entrevistas com pessoas que votariam nos candidatos, então isso vai aparecer nas duas campanhas. Aqui você pode falar também de propostas, porque agora tem tempo. No primeiro turno a gente estava ocupado demais falando de outras coisas. E, se possível, fale mal do outro candidato. Por quê? Porque lembra que agora é só você e essa pessoa. Então, além de construir o seu discurso, você tem que desconstruir o discurso, os argumentos da outra pessoa. Isso vai ser muito comum enquanto estratégia aqui no segundo turno. Uma última coisinha é o balanço de cor. O que é balanço de cor, né? Balanço de cor é quando a gente tem uma filmagem e a gente tenta trazer um pouco de uma personalidade para essa imagem, né? Porque quando a gente faz a captura com essa câmera, normalmente o perfil de cor ele é mais acinzentado, meio sem graça. A gente sempre dá um aumento na saturação e aí coloca os amarelos um pouco mais fortes e os azuis talvez um pouquinho menos fortes, né? Dependendo ali do que a gente estiver fazendo. E aqui também, na campanha eleitoral, sempre busque esse tratamento de cor um pouquinho mais quente, um pouquinho mais agradável, mais aconchegante e mais confiável. No final das contas, é isso, né? Campanha eleitoral não é lugar para tomada de decisão sobre em qual pessoa que você vai votar no segundo turno, porque ela necessariamente vai ser enviesada, porque vai contar a história sob a perspectiva da pessoa que está contando aquela história. Então vai ter ali uma série de recursos de convencimento, algumas imagens para pegar a gente justamente pelo emocional, onde que é mais fraco, e não dá para confiar muito, né? Então, na hora de decidir em quem votar no segundo turno, pensa no país que você viveu nos últimos anos. Pensa no país que você quer viver nos próximos 4 anos. Pensa também na pessoa candidata à presidência da República que você votou no primeiro turno. Pensa no projeto de país que essa pessoa acredita e em qual candidato que justamente, talvez, né, vai ser capaz de viabilizar esse projeto de país de ser construído, né, que normalmente é falado ali por meio dos apoios. Daí, só depois de pensar nisso tudo, reflita e vá. Mas vai mesmo lá para as urnas, porque os seus próximos 4 anos de vida meio que dependem um pouco disso. Então reflita, vá ali atrás da urna e vote em quem você quer.